Ana Cristina da Silva tem 44 anos. Há 4, foi diagnosticada com fibromialgia e um linfoma. Desempregada e sem conseguir o benefício do LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, ela pede ajuda. Eu tenho a fibromialgia, né? E tenho o linfoma, né? Que é o câncer, né? Que eu descobri há 4 anos, praticamente os dois na mesma época. Devido a 6 biópsias que eu fiz, acabei descobrindo essas 2 doenças. Ana explica que mesmo com os laudos, a perícia não aceita conceder o benefício a ela. Eu passei pela primeira perícia, ela perguntou, eu entreguei os laudos para ela, né? Ela leu os laudos e falou ok, tá tudo certo. E aí quando foi 3 dias depois, eu recebi a notícia que eles tinham negado, né? Ela alegou que eu poderia trabalhar, que eu fazia quimioterapia só 2 vezes na semana, que os outros dias eu podia trabalhar. A primeira perícia, negaram para mim. Eu dei entrada de novo e estou aguardando, até hoje. Ela diz que as doenças causam muitas dores, mas a maior é a injustiça. Eu sempre trabalhei, né? Há 4 anos para cá que eu tive que parar a minha vida parou, sabe? Eu me sinto uma cidadã injustiçada, porque eu sempre trabalhei de carteira de estrada. Agora, né, que eu não estou trabalhando, agora que eu preciso do INSS, do auxílio, de ajuda, eles me negam, né? E os meus sintomas, eu sinto dor de cabeça, dor no corpo, sabe? Enjoo, sabe? Eu não posso andar sozinha, me dá tontura, sabe? Os remédios da quimioterapia são muito fortes. E quando eu tomo junto com da fibromialgia, eu não consigo nem tomar banho direito, eu não consigo me alimentar direito, eu não posso sentir cheiro de nada, né? Então os sintomas são muito fortes, eu fico aqui dentro de casa, dentro da minha casa aqui. E como se não bastasse toda essa luta da dona Ana, há 6 meses mais uma. Agora ela trava uma batalha com o condomínio. Como é que é, dona Ana, essa situação? Explica um pouco pra gente. Então, devido a eu não estar podendo trabalhar, né? Eu recebi uma ordem da justiça, né? Que eles querem penhorar algum bem meu por falta de eu não estar pagando condomínio, né? E eu não tenho nada aqui na minha casa. Eu sou humilde, não tenho nada. E eu falei pra elas que eu não tinha nada, não tinha carro, não tenho moto, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é meu apartamento. Ela falou, então, eles podem tomar o seu apartamento. Foi aí que começou a minha preocupação, sabe? Porque a única coisa que eu tenho é a minha casa. E eles querem tomar de mim. E eu não vou deixar. Eu vou lutar até o fim, entendeu? Eu não vou deixar eles levar a minha casa, a única coisa que eu demorei 20 anos pra Emma me sortear. E agora, devido a que eu tô doente, né, com câncer, eles vêm querer tomar a minha casa. Eu não saio daqui. Vai ser uma luta grande, Deus e deles. Vai ter que tirar o da marra. Daqui eu não saio. Ana faz um apelo para não perder o seu único bem. Eu tenho o Pix, né? Que é 991985146, que é meu celular também, né? Então as pessoas que quiserem estar me ajudando, né? Que quiserem me conhecer a minha história, né? Gente, isso é injusto, cara. É injusto. Eu não tô pagando porque eu não posso, é porque eu não tenho condições de pagar, gente. Por isso que eu tô aqui pedindo ajuda de vocês, porque eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E eles querem que eu tire o dinheiro que eu não sei de onde buscar. Manuel Venceslau Leite de Barros foi um poeta brasileiro do século XX. Com 13 anos, se mudou para Campo Grande, onde viveu pelo resto da vida. Aos 97 anos, no ano de 2014, em decorrência a uma cirurgia de desobstrução do intestino, acabou falecendo. Após a sua partida, a casa em que morava ficou cheia de lembranças e agora foi transformada em centro cultural para os amantes de poesia. A Casa Quintal surgiu naturalmente da vontade de que Manuel de Barros não morresse nunca. É porque a obra dele é tão viva, tão atemporal, que atravessa o tempo, então a gente precisa continuar convivendo, né, com o poeta e, de certa forma, com o homem, através de sua memória, de suas coisas, né, dos seus objetos, né, de tudo aquilo que
com que ele manejava, sabe, que fazem parte do cotidiano, o ambiente doméstico. Acho que tudo isso é importante para a gente entender melhor o poeta, embora ele não gostasse dessa palavra entender, que ele falava que entender a parede procure ser uma árvore. Em cada canto, imagens, palavras e também memórias, e são várias espalhadas pela casa. O Manuel costumava dizer que as imagens são palavras que nos faltaram. Subindo as escadas, nos deparamos com mais memórias. Chegamos até o escritório, onde era o lugar que Manuel parava para escrever. É repleto de objetos singelos e que, de alguma maneira, sem precisar dizer nada, conta a história de uma vida. Existem aqui manifestações muito presentes, vivas, a partir de cada detalhe, né, de cada minúcia que está na casa. É um lugar de grandes descobertas. Quando a gente veio para cá, abriu as gavetas, começaram a sair poemas, imagens. E isso aqui é fruto de um movimento da cidade, muito legítimo, de pessoas que amam o Manuel, que cultuam a sua obra, sabe, que querem compartilhar todo esse universo onírico, poético, né, e que coloca Mato Grosso do Sul no mapa mundial, né, no mapa mundi. No quarto do poeta, a cama foi mantida no mesmo lugar para receber projeções audiovisuais. A Energisa também criou a sala imersiva, onde a gente vai ter ali evocações de todas as criações do Manuel, né? Quer dizer, ele falando em primeira pessoa. Então, ele está aqui dentro da casa, né? Manuel de Barros está no ar e na terra. A casa esteve com as portas abertas no dia 25 de setembro, mas deverá receber visitas logo, logo. A casa vai funcionar com agendamento de visitas e alguns eventos serão cobrados para poder reverter para a autossustentação, para a casa se manter, né, de uma maneira profissional. No dia 19 de outubro vem a Bruna Lombardi, atriz, poeta, jornalista. Ela fez uma entrevista histórica nos anos 90 aqui nessa casa, então a gente vai reviver esse encontro, né? Ela vai falar das impressões, vai falar das motivações, né, porque esse amor pelo Manuel de Barros. E no dia 10 de novembro teremos aqui uma apresentação acústica da Tetê Espíndola, porque a Tetê Espíndola musicou 2 poemas para o Caramujo Flor. Então ela vai cantar as músicas do Manuel e músicas que têm afinidade. É um lugar é um laboratório, é um grande quintal, porque a gente quer que frutifique muito a arte, a poesia, e o Manuel é o nosso farol, né, para iluminar o caminho aqui da arte sul-mato-grossense. Crianças eufóricas, de olhares atentos, curiosos e cheios de envolvimento. Foi isso que o grupo de teatro Sobrevento trouxe às crianças da Escola Municipal Iracema Maria Vicente com a peça Meu Jardim. A peça conta a história de um viajante que no meio do deserto resolve criar um jardim. E essa ideia de trazer vida do nada e no meio do nada faz uma analogia com a experiência de se tornar pai e mãe. Ele é muito bonito porque principalmente tem 3 atores homens, né, que sempre o universo infantil da primeira infância é muito associado somente às mulheres, e é um homem que está num deserto e que está muito triste, e então faz um jardim, e às vezes entra uma que outra criancinha na cena, né? E a gente faz sim uma analogia da solidão que um pai sente antes do seu filho nascer, e que quando seu filho chega à vida, preenche a vida dele com a mesma beleza que um jardim dentro da sua casa está, né? A coordenadora de artes, Rejane Silva da Cruz, reforça a importância do teatro ainda na fase infantil. Ele é muito importante à medida que ele propicia, né, a ida da criança a um espaço cultural, que são coisas que a criança não faria sozinha, né? Apenas com a intervenção da escola, muitas dessas crianças terão acesso a esse espaço cultural. Ela diz que apesar do trabalho feito com as crianças, eles estavam ansiosos para a apresentação. A gente fez toda uma preparação com eles, mas os pais, né, nos informaram que eles nem dormiram de tanta expectativa. Então,
Estamos muito felizes e com muitas expectativas para essa apresentação. E estavam mesmo. Olha só a festa cheia de palpites que eles estavam dando minutos antes de entrarem. Sim, eu tô. Tem piscina, só o teatro. Apesar do espetáculo ser voltado para as crianças de 0 a 3 anos, a diretora da companhia, Sandra Vargas, explica que a peça atinge o público maior também. Esse espetáculo abrange outras faixas etárias maiorzinhas, mas quando a gente assiste com os bebês, a gente também compreende, é para bebês. Os bebês têm uma relação um pouco mais delicada. A gente sempre fala assim, o bebê não se relaciona por uma convenção com o teatro. Então tudo, ele está ali pronto, sereno para ver. Então no espetáculo ele é mais delicado, ele é mais suave, ele é mais sereno. É um espetáculo que dura quase 45 minutos. Tem professores, ou às vezes algumas pessoas costumam dizer que o bebê não vai conseguir ficar quietinho, né, assistindo um espetáculo durante 40 minutos. E o que a gente tem visto na nossa experiência com o espetáculo Meu Jardim, em bailarina, é que sim, os bebês assistem desde que o ator esteja profundamente conectado com esse bebê. A diretora também reforça a importância de trazer a cultura ao público desde o início à vida. Eu digo que fazer teatro para bebês até é uma questão política, porque a gente diz a primeira infância é importante, sim, mas quanto? Quanto que ela é importante? Quando você decide fazer um projeto em que você vai trazer espetáculos de graça para a primeira infância, e aqui há um investimento via lei federal, você sim está dizendo, então eu dou valor para a primeira infância. O que a gente vai oferecer para a primeira infância? Quem diz que criança gosta só pequenininha de música com xilofone? Ou quem diz que criança só gosta de açúcar, porque tem várias questões, né? Então, tudo depende do que você ofereça para uma criança. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. E para ajudar os candidatos, nós conversamos com um time especializado que revelou segredos de milhões na hora de produzir a redação. O segredo é treino e conhecimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Toda redação, ela nasce de um assunto. Esse assunto está no nosso dia a dia. A exemplo, nós tivemos temas anteriores, invisibilidade, a questão da violência contra a mulher, dentre outros, né, que fizeram parte já de propostas e que nós pudemos observar essa correlação. Além de estar antenado nos assuntos mais comentados e repercutidos do momento, a professora explica também que o aluno precisa dominar a estrutura do texto. Dentro dessa questão da estrutura, lembrando que o Enem ele já falou qual é a tipologia que será aplicada, que é o texto dissertativo argumentativo. Esse texto ele demanda alguns cuidados, mínimo de 3 parágrafos, evitar o uso da primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, de preferência não utilizar nem primeira do singular nem primeira do plural, né? Cuidar com questão da escrita. Uma letra, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser legível, né? Então, assim, cuidar que nós temos regras que a gente não pode haver a identificação, que eles chamam, né, de FEA, formas elementares de anulação. Também tem o famoso PD, que é parte desconectada, que são regras dentro da redação que muitas vezes elas acabam sendo esquecidas. Mapear os assuntos por eixos é uma excelente maneira de se preparar para os mais diferentes temas. É um pouco complicado nessa reta final você apontar, tal tema é mais cotado, menos cotado, né? E com o eixo temático, o candidato vai poder ficar mais seguro e vai poder buscar informações acerca desse eixo, até para usar no texto por meio de repertórios, propostas de intervenções, né? E por aí vai. Há 26 anos dando aula de redação e há 11 acertando o tema, Raquel faz suas apostas para este ano. Há um tempo não aparece meio ambiente, é um tema forte, nós tivemos as queimadas esse ano, toda a devastação da floresta, os problemas que sempre cercaram a floresta amazônica, né? O brasileiro sempre convive com esse problema. Nós temos temas de ordem comportamental também, nós temos o crescimento do narcisismo entre a sociedade, do individualismo, nós temos temas que tratam um pouco mais de comportamento, tá? Então, eles podem aparecer.
Nós estamos num cenário de eleição, então como os temas são feitos, né? Sempre o produtor do texto tem aquela pegada com o que está acontecendo. Voto como instrumento transformador da sociedade é um tema forte. E aí temos esses temas como ansiedade, nós temos bullying nas escolas, nós temos preservação do patrimônio histórico, que são temas que merecem ser tratados, merecem ser discutidos, dada a extensão problemática que eles alcançam. Faltando pouco mais de um mês para a realização das provas, os especialistas chamam atenção para pontos importantíssimos na produção de uma redação de qualidade. E para quem acha que não dá tempo de melhorar a redação e está até pensando em deixar para o ano que vem, fica a dica. Dá tempo para o aluno estudar, do aluno se aperfeiçoar, ele consegue melhorar muito o desempenho dele na hora da prova. Em primeiro lugar, faça um apanhado dos temas que podem aparecer na prova, que você imagina que podem aparecer. Selecione esses temas, coloque todos os temas no papel e faça uma pergunta a si mesmo. Desses temas que estão aqui, quais eu consigo produzir na hora da prova? Esses temas são temas mais tranquilos, né? Eu costumo sempre explicar para o aluno o seguinte: se você se deparar com 2 temas, às vezes os professores passam 2 temas para o aluno produzir, e o aluno vai no mais fácil. Está errado, ele tem que ir no mais difícil. O mais fácil ele consegue produzir na prova, e o mais difícil não. Segunda dica fundamental: qual é o seu ponto fraco? O meu ponto fraco é a introdução. Bora fazer introduções. Meu ponto fraco é o fecho. Não sei detalhar as propostas. Vamos fazer, então, proposta de intervenção. Quando esse aluno se depara com a sua dificuldade e tenta corrigi-la, ele evolui muito. Então, assim, nessa reta final, né, atentar-se aos recortes temáticos, como, por exemplo, no ano passado o tema foi invisibilidade e registro civil. Então, foco temático, registro civil, mas o recorte era invisibilidade, que de fato era consequência da ausência do registro civil, né? E no mais, assim, manter a calma, né? Ler a coletânea com tranquilidade e, com certeza, os textos serão muito bons. Esse é o grupo das mulheres de peito, criado há 6 anos. E tudo começou por ela, a Ivone, que descobriu o câncer de mama há 19 anos e, desde então, vinha lutando contra a doença. Após 5 anos, ela recebeu o diagnóstico de cura. Só que 10 anos depois, o câncer voltou e afetou os ossos. Então, eu vi assim, onde eu fazia o tratamento, no hospital, eu vi a necessidade, né, de dar apoio a essas mulheres, que eu comecei a conversar com algumas mulheres e eu senti essa necessidade, né. Nosso grupo é um grupo de apoio, né, principalmente para mulheres que descobriram agora, que estão no início, que estão mergulhando no mundo totalmente desconhecido, né, e que é muito temido, né, porque quando você está fora dessa realidade, parece que é uma coisa assim muito distante de você, né, você não imagina o que o câncer vai causar na sua vida. Vilena é uma das mulheres que fazem parte do grupo. Porque quando nós nos sentimos fracas, então nós corremos atrás daquela que está mais fortinha dentro do grupo e elas vão nos ajudando, talvez com palavras, né? E assim a gente vai caminhando. Você vai entendendo o que é o câncer, né? O que são os grupos de apoio. Viver o presente e sorrir sem motivo. Esses são os lemas da Silvia. Porque assim, eu me sinto feliz, eu sinto dor. Não vou falar pra você que eu não sinto dor, eu sinto dor sim. Mas eu sou feliz, sabe? Eu tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho meus amigos, sabe? Eu vendo as pessoas bem, eu fico bem. Eu fico triste se eu não puder ajudar. Mas você não vê eu chorar, você não vê nada. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E com um sorriso nos lábios, porque uma dor eu sei que uma hora vai passar. Vou me curar. Eu não vou abaixar a cabeça, não. Vou enfrentar de frente. Eu sei que é doloroso, dói muito, sabe? Sua autoestima baixa, tudo. Mas eu não abaixei, não. São mulheres que transformam a dor e o medo em força e esperança. Além disso, acolhem outras mulheres que estão passando pela descoberta do câncer, assim como a Marilze e a Vera. Elas vão contar um pouco como conheceram o grupo. Eu conheci o grupo através de uma amiga minha de escola, que eu era na época que eu tive a doença e eu estava trabalhando. Aí essa Vera falou assim, olha, eu conheço uma amiga que tem um grupo maravilhoso. É o grupo das mulheres de peito.
Falei, puxa, eu gostaria de conhecer ela. Ela falou assim, porque esse grupo ajuda muito na autoestima. Não que eu não tivesse, porque graças a Deus me deu muita fé. E eu enfrentei assim tudo com a maior calma, né? Que eu acho que a gente tem que ter muita autoestima e trabalhar para a gente não cair, porque é aí que a doença monta mesmo para valer, né? Conheci a Ivone, que primeiro falou com a minha netinha, depois que a gente começou a conversar, né? E ela montou o grupo e eu embarquei junto. O grupo é muito bom. A Ivone, o esposo dela, é uma bênção para todas nós. Assim, ela tem uma autoestima que só Deus mesmo. Nem a Silvia, como você já falou com ela, é uma pessoa muito guerreira. Aliás, todas nós somos, que essa doença, nós mulheres temos força, a que passa por essa doença, ela se torna mais forte ainda. Acreditar na cura independente de tudo. Foi o que fez a Cleusa. Ela não faz parte do grupo, mas conta uma história surpreendente de superação. No começo de 2017, eu descobri o câncer de mama. Recente feitos os exames, aí fui ver, em 2 meses saiu um nódulo no meu seio, aí fui fazer o exame, fiz quimioterapia, fiz 36, foram 12 ciclos, cada uma com 3. Fiz a mastectomia total, tirei os 2 seios, coloquei o expansor e agora, recentemente coloquei a prótese com enxertos que eu estou fazendo ainda. E meu tratamento, só tenho a agradecer a Deus, que quando eu descobri, eu saí do consultório médico, até eu me surpreendo, estou curada, até dos ossos, não tem nada, tá limpo meu fígado. Então, foi um milagre, porque no começo era de 6 a 8 meses de vida o meu diagnóstico. Eu peço a vocês, mulheres, se cuidem, se amem, deixem um pouquinho de lado. Eu sei que a mulher tem essa obrigação de cuidar dos filhos, da família, e muitas vezes ela não se cuida, porque é muito triste quando você está numa fase assim que você precisa lutar muito. É uma doença que tortura, é uma doença que vai fazer você e sua família sofrer. Então façam os exames preventivos.